Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus. A pandemia de Covid-19. Média móvel diária de mortes por Covid-19 no Brasil. Jornalismo por trás das máscaras. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Ferdinando. Eu sou Alessandra Oki. E eu sou Tamires Fernandes. Somos alunas do 8º termo de jornalismo da Escola de Comunicação e Estratégias Digitais da Universidade do Oeste Paulista, no Oeste. E a partir de agora você ouve mais um episódio do podcast Jornalismo por trás das máscaras. Um programa que aborda as experiências e adaptações vividas pelos jornalistas prudentinos durante a pandemia da Covid-19. E a nossa convidada de hoje é a jornalista Neuza Matos. Ela atua como locutora na rádio comercial AM de Presidente Prudente e durante a pandemia continua exercendo sua função de maneira presencial. Olá, Neuza, seja muito bem-vinda e obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Saudades, eu sou da primeira turma de jornalismo aqui da UNOeste. E o tema que vocês escolheram foi um tema, assim, muito atual e necessário, a ser debatido. E não é só atual, é um tema atual e um tema contínuo, por conta que a Covid é um problema de saúde que veio para ficar. Agora, durante a pandemia, como foi para você exercer o papel de jornalista? Meu Deus, foi uma loucura. Na realidade, essa pandemia Covid-19 pegou a todos de surpresa. O médico, a enfermeira, o comerciante, a jornalista, o prefeito, o governador, o presidente, enfim, todo mundo, Nós estávamos num turbilhão e não sabia o que estava acontecendo, Bom, o que estava acontecendo sim, o povo doente, o povo morrendo, a incerteza... quando chega a vacina, quando não chega, o que se faz? Será que só usar máscara, lavar as mãos com água e sabão, usar álcool em gel, será que previne, será que protege? Foi uma loucura mesmo. Eu tenho um programa das 4 às 5 na Super Rádio Comercial AM, o Comercial Acontece, que é um programa de entrevista, participação do ouvinte, é um programa jornalístico. E veja só, o nosso público é um público adulto, e os idosos ouvem muito a rádio comercial. E os idosos, eles têm no rádio a sua principal fonte de informação. O que o jornalista fala, o que o locutor fala, é tipo que uma verdade para o idoso. Então, nós estávamos diante de uma pandemia, como eu já falei, tinha que noticiar quantos casos de Covid em Presidente Prudente no Brasil, quantas pessoas foram a óbito, a superlotação dos hospitais, das UPAs, e ao mesmo tempo, eu pensava, meu Deus, eu tenho que dar essa notícia, eu tenho que falar a real, Aliás, eu sempre falei a real em 30 e poucos anos de rádio, mas de que forma eu vou falar a real de uma forma mais suave? Porque as pessoas estão sofrendo muito. Então, cada dia, olha, tantos morreram, tantos hospitalizados, não tem vaga, aquela loucura. E aí um dia, do nada, eu pensei, meu Deus, quem está do outro lado me escutando, como que a pessoa está se sentindo? Porque eu sempre me coloco no lugar do ouvinte, e principalmente no lugar do idoso, Aí do nada eu falei, olha, com otimismo, mais ou menos otimismo, Falei, olha, nós temos tantos casos de Covid, continue usando máscara, lavando as mãos, álcool em gel. Mas vou te falar uma coisa, vovó, você que está me ouvindo, você que está acamado, você deve estar preocupado com a Covid, mas tenha certeza, você já passou por tantos problemas na sua vida, tantas crises financeiras, crises econômicas do país, problemas na sua vida familiar, pessoal, tenha certeza, você vai passar essa pandemia da Covid e você não vai morrer. Eu procurei falar assim, da alma, do coração. E, de repente, um belo dia eu estava na rua, encontrei uma senhora, estava fazendo caminhada, e ela estava sentada numa cadeira de rodas, tomando um solzinho da manhã. Ela falou, você é Neuza Matos, né? Eu falei, sou eu mesmo, vó, tudo bem, prazer.
Ai, e ela olhou para mim, deu um sorriso, sabe? Ela estava na cadeira de rodas e está até hoje. Cabelinho branquinho. Ela falou, olha, Neuza, mas eu estou tão feliz. Falei, vó, que bom, né? Que a senhora está feliz, né? Porque tem muita gente triste. Sabe por quê? Eu te ouvi essa semana, eu te ouço todos os dias. E você falou que a pandemia vai passar e que eu não vou morrer. Então eu falei, gente, olha, sei lá, saiu do nada. Então, ficou todo mundo meio que louco, sabe? Você não sabia, você tinha que dar notícia. Mas de que forma suavizar aquela notícia? O comércio fechado, e era necessário fechar, né? Era necessário fechar, porque a transmissão estava de uma forma muito veloz. Então eu falei, meu Deus do céu, uma simples frase, né? Fez bem para essa mulher. Quer dizer, ela é uma pessoa que usa cadeira de roda, está aqui na porta de casa, né? Tomando o seu solzinho, e ela abriu um sorriso. Falei, poxa, alguma coisa está valendo, né? E Neuza, você sente então que nesse período de pandemia foi mais difícil manter a população informada, né? Dificílimo. Porque as pessoas estavam dentro de casa, né? Não podiam sair, com medo de pegar Covid, né? E eu, particularmente, sou da opinião de que se não fizesse esse isolamento, eu não sei o que seria de nós hoje. Era necessário, foi necessário, e foi muito difícil, dificílimo, muito difícil, porque as pessoas estavam dentro de casa, sem poder ter a sua rotina de trabalho, de estudo, de lazer, dentro de casa, sem saber o que ia acontecer no dia de amanhã, com medo de pegar a doença, muitos familiares com Covid. Então foi um momento dificílimo. Eu costumo dizer que foi uma guerra, né? Um momento de guerra mesmo, sabe? Mas graças a Deus superamos. Sim. Neuza, e comprovadamente, né, o número de ouvintes de rádio, de podcast, cresceu durante a pandemia. Como você enxerga esse crescimento? Olha, o rádio, dizem que o gato tem 7 vidas, eu não sei se é bem isso. O rádio, eu não sei quantas vidas ele tem. Mas o rádio, principalmente o rádio AM. Porque o rádio FM é um rádio hoje de música, né? O rádio AM é um rádio de informação. Então o rádio, eu acho que ele é eterno, sabe? Quantas pessoas passaram pelo rádio, quantas pessoas estão passando, e eu acredito que o rádio é eterno. E a audiência do rádio cresceu com a pandemia, e o que fez também com que o rádio crescesse tanto foi as mídias sociais. Por quê? As mídias sociais são importantíssimas, mas virou uma bagunça tão grande nessas mídias sociais, muito fuxico, muita desinformação, muita fake news, né, as notícias falsas, que isso fortaleceu o rádio. E até hoje as pessoas ligam no rádio. Neuza Matos, eu vi isso na internet, isso é verdade ou é mentira? Então, na realidade, as fake news, as mídias sociais, digitais, isso fortaleceu o rádio de uma forma assustadora. O rádio cresceu muito e solidificou, entendeu? Então, isso fez muito bem ao rádio, ao veículo rádio. Porque aquilo que eu falo, no rádio, você tem um jornalista responsável por aquilo que faz, né? Então, ele tem que zelar pela sua ética, pelo seu diploma, pela sua profissão. E na internet as pessoas escrevem qualquer coisa, né? Sem critérios. Eu não estou falando dos sites de notícia, entendam bem. Estou falando da internet de uma forma geral, né? Facebook, Twitter, essa coisa toda. E tem muito processo, né? Tem muito processo, muita gente, e tem que ser, né? Então as pessoas escrevem qualquer coisa. O povo briga na internet, arruma marido, acaba casamento. É uma loucura. Então, a internet e a Covid fortaleceram o rádio AM de uma forma, assim, assustadora. E é importante. Certo. E quais foram as maiores dificuldades vivenciadas por você dentro da profissão durante a pandemia? Bom, fazer entrevista. Primeiro que teve um período que eu não recebia ninguém no estúdio. Nós tivemos um surto de Covid na empresa que eu trabalho na Super Rádio Comercial AM. Inclusive, infelizmente, um colega nosso de trabalho, que trabalhou comigo 30 anos, o repórter Cláudio Moreno, está acamado por conta de Covid. Está numa situação difícil, né? Ele teve parada cardíaca de 10 minutos no hospital e ele ficou acamado, com sequelas mentais. Então foi um período muito difícil. Por exemplo, eu fiquei um tempo sem receber ninguém no estúdio, tudo por telefone. Aí depois, vem, mas só com máscara. E até hoje ainda peço que as pessoas usem a máscara, né? Porque o vírus está entre nós.
Foi um período dificílimo. E para entrevistar na rua também de longe, de máscara, sabe? Não foi fácil. Mas, enfim, passou, né? Está passando na realidade, né? Está passando. Eu digo que a guerra da Covid, a crise da Covid, essa pandemia, ela veio para deixar alguns ensinamentos, né? Eu sinto que algumas pessoas melhoraram muito. Se alguém não melhorou com essa pandemia, não melhora mais, porque com a pandemia, todo mundo viu a morte nos olhos, né? Quem não perdeu um amigo? Quem não sepultou um amigo, um parente nessa Covid? Então foi uma coisa assim muito assustadora, sabe? Mas está passando, né? E com o desfalque desse funcionário, teve mais algum outro funcionário que precisou ser afastado da rádio? Lá na minha rádio? Nós tivemos surto de Covid lá, sabe? Nós fechamos a rádio 2 dias, né? A rádio ficou 2 dias, detetizamos tudo. Nós tivemos um surto de Covid na rádio, né? E eu, graças a Deus, não peguei. Na realidade, mas eu socorri todo mundo. Por telefone, é claro, né? O que aconteceu? Quando surgiu a guerra, a pandemia da Covid, eu nunca coloquei a mão em nenhuma maçaneta sem que eu tivesse um papel em mãos ou uma sacolinha de plástico. Sabe sacolinha de supermercado? Toda vez que eu abria uma maçaneta, eu colocava a sacolinha na mão para abrir a maçaneta e jogava a sacolinha fora. Então, eu sempre usei máscara, álcool em gel muito, sempre lavei a mão com água e sabão. E eu nunca coloquei a mão em nenhum lugar sem que eu tivesse com a mão protegida, sabe? Eu tomei muito cuidado e fiquei muito assustada mesmo, muito assustada. E a gente sofre até hoje, porque eu falo que depois da Covid, as pessoas que pegaram Covid, muitas pessoas ficaram com problemas cardíacos e outros problemas mais de saúde, né? E eu falo, além do problema físico, o problema emocional, né? Eu acho que a nossa geração, ela vai conviver com esse problema emocional, né? Porque foi muito sofrido, muito doloroso, né? Sim. A rotina desses profissionais dentro da rádio, que permaneceram de forma presencial, ficou mais apertada? Por exemplo, você teve que desempenhar mais de uma função ou não? A gente desempenhou sim, mas nada, tudo tranquilo, sabe? De uma forma tranquila, né? O mais que aconteceu foi esse medo, né, que todo mundo teve, né? É muito difícil, né? Muito difícil. Sim. Foi muito difícil. E, aliás, não é um problema nosso, foi mundial, né? E é mundial, né? E depois a gente achava que era só um tipo de vírus, e apareceu outro vírus, outras novas variantes, né? Mas a vacinação foi fundamental, né? Ainda existem muitas dúvidas, né, com relação à vacina, mas a vacina foi fundamental, né, para que a gente aos poucos voltasse na nossa vida normal, né, ao normal, né? E Neuza, sobre quais assuntos os ouvintes mais ligavam para pedir informação? Na realidade, as pessoas tinham muitas dúvidas com relação à vacina também, né? A vacina, né? De início, teve umas cabeças aí, né? Umas cabecinhas que colocaram muito em dúvida a vacina, né? Que quem tomasse a vacina ia transformar nisso, naquilo. Então as pessoas ficaram com muito medo da vacina, né? Com muita dúvida da vacina, né? E também essa vacina foi feita de uma forma muito rápida. Só que tem um detalhe também, a comunidade científica, ela trabalha dia e noite 24 horas, né? Com esses vírus todos, né? Então hoje tudo está um pouco mais rápido, não? Sim, e durante esse período, quem ligava mais para a rádio? Assim, as pessoas de idade mais nova, assim, mais os jovens ou as pessoas... Não, jovens não. Jovens não, as pessoas mais idosas mesmo. Acima dos 40, por aí, né? E era sempre para tirar a dúvida em relação à Covid. Dúvida da Covid, né? Porque, né, ninguém sabia, né, onde que tinha vaga, onde não tinha, né? Mas o que eu achei interessante também foi essa conscientização por parte do rádio, por parte da mídia de uma forma geral, né? Que as pessoas, elas sabiam que os hospitais estavam lotados, então elas entenderam o momento, né, que nós estávamos em momento de guerra mesmo, né? Então as pessoas entenderam. E eu pego como exemplo o Presidente Prudente, né? Foi uma união, né, dos políticos, dos empresários, né, das entidades, dos clubes de serviço, que montou aquele no Coabão, né? Aquele centro ali. Muitas pessoas ficaram internadas ali mesmo, né? Que não era um caso muito grave. Então, foi assim um momento assim de muita solidariedade, né? Foi muito Bom, o brasileiro, ele é solidário, né?
E essas pessoas que ligavam, quais eram as principais dúvidas delas? Bom, onde é que tinha vaga? Depois, nesse tempo não tinha vacina ainda, né? Onde é que tinha vaga? Como se prevenir, né? Como se prevenir? Se o familiar com Covid, se tinha que separar prato, talher, enfim, se tinha que separar toalha, porque estava tudo muito louco, né? Muito, muito conturbado, né? Ninguém sabia, né? Achava que Covid pegava no aperto de mão, enfim. Era, sabe, as dúvidas mais variadas, entendeu? Várias dúvidas mesmo, sabe? Se o comércio ia abrir, quando que ia abrir, entendeu? E você sente que com a pandemia o jornalismo foi mais valorizado? Ah, sim, nossa. O jornalismo, ele foi fundamental na pandemia. A comunidade científica, né, para pesquisar a doença, para pesquisar a vacina, os enfermeiros, os médicos, os profissionais da saúde, e a imprensa foi fundamental. A imprensa foi fundamental. E olha que a imprensa trabalhou, hein? Os nossos colegas, né, o pessoal trabalhou muito. Então, a prestação de serviço, a utilidade pública, a informação foi fundamental. Fundamental. O jornalismo ficou bem fortalecido, viu, com a Covid. Eu penso assim. Né? Sim. E para finalizar, qual foi a situação que mais marcou sua profissão durante a pandemia? Durante a pandemia, a situação que mais marcou foi o fato de você ter que mudar a sua rotina de trabalho, né? Que todo mundo mudou. Mas o mais marcante mesmo, foi um dia que eu não levei para o ar essa informação, porque tem coisa que você não deve falar para o povo. Para que você vai criar uma expectativa, um sofrimento, né, nas pessoas? Um dia eu falei com uma colega que trabalha em hospital, ela falou, Neuza, não tem vaga em nenhum hospital de Prudente, não tem nenhuma maca, não tem nenhum corredor livre, não sei mais o que fazer. Então, sabe quando estrangulou geral? Esse dia foi preocupante, sabe? Porque estrangulou mesmo, chegou a hora que estrangulou. Você não tinha vaga, nem pagando. Teve uma pessoa que ligou para mim e falou, Neuza, nem pagando no hospital particular eu consegui vaga. Então, realmente foi assim, muito preocupante. Você acha que a sua rotina de trabalho antes e depois da pandemia teve diferença? Teve, porque, por exemplo, até hoje eu uso máscara. Até hoje eu não aperto a mão de ninguém. Até hoje eu uso muito álcool em gel, quando eu estou fora de casa. Mudou. Eu acho que a pandemia mudou para sempre, né? Porque assim, a Covid agora é mais leve. Mas eu não quero pegar, ninguém quer pegar, né? Não é verdade? Sim. Porque nós sabemos que a Covid, ela deixa reflexo na vida da pessoa, né? Eu acho assim que ainda vai um bom tempo, sabe? Acho que daqui uns 5, 10 anos, não sei, que a gente vai entender melhor esse vírus. Né? Eu acho que por enquanto ainda tem muita coisa a ser esclarecida, né? Neuza, a gente gostaria de te agradecer pela sua presença, por compartilhar um pouquinho sobre como tem sido, né, atuar durante esse momento de pandemia. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu me sinto assim muito honrada, viu, com o convite. Vocês que estão terminando a faculdade, né? Eu desejo assim muito boa sorte. Vocês são jovens, estão começando a carreira agora. Sempre pautem a vida de vocês pela ética, pelo respeito. E saibam que, ou você escrevendo ou você falando, se coloque no lugar daquela pessoa que está lendo a sua matéria. Aquela pessoa que está ouvindo a sua reportagem. Sempre se coloque no lugar do próximo. E outra coisa, utilize o trabalho de vocês, essa nossa profissão que é o sacerdócio, sempre para melhorar a vida das pessoas. Você ouviu mais um episódio de Jornalismo por Trás das Máscaras, com apresentação e edição de conteúdo de Alessandra Ock, Letícia Ferdinando e Tamires Fernandes. Esse produto é a peça prática do trabalho de conclusão de curso intitulado Produção de Podcast, Adaptações do Jornalismo em Presidente Prudente durante a pandemia. Essa produção contou com a edição eletrônica do auxiliar técnico em laboratório de rádio, Adriano Batista. A orientação e a supervisão foi da professora doutora Maria Luísa Hoffmann. Obrigada pela audiência, um beijo e até a próxima.
Este episódio foi gravado no dia 8 de agosto de 2022.